Bom dia, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Olha só, semana passada eu fiquei sem gravar, na verdade, porque eu troquei de celular. Como eu gravo com o meu celular, eu acabei não gravando nada, não gravei vídeo nenhum. E hoje, o que acontece? Por que eu fazia uma live? Hoje não vai ser live. Por que eu fazia a live? Porque meu outro celular, toda vez que eu gravava vídeo, ele estragava o vídeo, dava pau no vídeo, né? E aí não rolava. Gravava, falava um monte de coisa, e aí perdia tudo, ficava puto, e aí não rolava. Aí o que eu fiz? Comprei um celular melhor, né? Bonitinho, gostosinho. Não se preocupe, assim, peço que me perdoem pela tremedeira, mas as ruas de São Paulo sabe como é que é, né? Eu ainda tô próximo da minha casa, então rua de bairro é uma desgraça, um buraco atrás do outro. Essa câmera desse celular tem correção de movimento, né? De tremedeira, mas também não faz milagre, né? Vocês vão ver que meu vídeo vai estar tremido, bem tremidinho, por sinal. Muito bem, eu tava sem assunto pra hoje, mas eu falei, eu preciso fazer um vídeo essa semana porque eu não fiz nenhum, né? Então eu vou falar sobre um podcast que eu ouvi ontem do Flávio Morgenstern. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link pro podcast do Senso em Comum, que é um portal sobre notícias do mundo conservador, né? E o Flávio Morgenstern, para quem não conhece ele é um escritor, é um linguista, né? E escreveu um livro chamado Por Trás da Máscara. E esse livro fala sobre a ação dos Black Blocs nas manifestações de 2013, né? Então tudo que estava por trás daquelas manifestações de quebradeira dos Black Blocs e tal, e como aquilo é uma manobra política para criar desestabilização, né? Para desestabilizar principalmente a opinião pública, né? Como tudo nesse mundo, sempre existe uma planejamento maléfico, um planejamento nefasto por trás desse tipo de manifestação, né? E as manifestações de 2013 foram ótimas, né? O povo descobriu que dava para sair na rua e protestar, eles só não sabiam muito bem pelo quê. Tava todo mundo insatisfeito com a situação e saiu todo mundo na rua para protestar, não se sabia pelo quê, né? Aí veio aquele slogan do não é só pelos 20 centavos. Na verdade, essas manifestações elas começaram com o aumento logo que o prefeito Haddad aumentou as tarifas de ônibus, aumentou em 20 centavos as tarifas de ônibus. O movimento Catraca Livre, o movimento Passe Livre, criou essas manifestações para protestar contra esses 20 centavos que a prefeitura estava aumentando. Porém, eram manifestações pequenas, só que juntou muita gente.
juntou muita gente e eles não previam aquilo e saiu do controle deles. O movimento Passe Livre é um movimento de esquerda também. Uma pessoa de direita já vai entender que a matemática é simples. Se eu deixo de pagar passagem, tem alguém que paga duas, né? É matemática básica. Não existe almoço grátis. Isso é que o pessoal da esquerda não entende. E aí esse movimento Passe Livre que defende o passe livre, né? O transporte gratuito, né? Transporte público gratuito. Eles foram lá e fizeram essa manifestação. Não existe transporte público gratuito. O transporte público ele é pago. A gasolina que o ônibus usa, o diesel, é paga, né? Se o cidadão vai pagar para os outros andarem de ônibus, ele vai, quer dizer, é aquela história que eu falei. A gente vai mas eles falam, mas nossa carga tributária já é enorme. Então vamos primeiro arrumar a carga tributária e não ficar inventando coisa para ter desculpa para aumentar os impostos, né? Não é para ficar, vamos ter transporte público de graça. Porra, eu não quero ficar pagando transporte público de graça. O dia que eu preciso eu vou lá e pago. Agora, eu quero ter um transporte público de qualidade. Como é que eu faço isso? Pagando uma tarifa justa. Se todas as pessoas pagassem uma tarifa justa e baixa, o transporte público seria melhor, o serviço seria melhor. Mas aí ele paga, ele não paga, ele paga, ele não paga, ou seja, quem não paga, eu tenho que pagar dele. Então isso aí que tá, isso é que não é justiça social. Porque eu estou pagando duas vezes por uma coisa que eu só uso uma. E aí quem tem gratuidade não paga nenhuma. Então não é justo isso. Certo? Se você for ver pela matemática, não tem justiça aí. Bom, enfim. Então esse movimento Passe Livre criou as manifestações, elas cresceram demais, saíram do controle, e aí o pessoal começou a falar, a gente quer... a gente não quer só os 20 centavos, a gente quer também menos corrupção, a gente quer que se apurem desvio de dinheiro público, toda essa porra que acontece, né? Negócio da merenda escolar na época que tava, não sei se foi logo depois ou logo antes, não lembro muito bem. E o pessoal foi pra rua e aí saiu do controle do Passe Livre. E eles falaram, não, peraí, aí eles inventaram o slogan, não é só pelos 20 centavos. Porque eles viram que o negócio tomou uma proporção muito grande, e aí começaram os partidos começaram a criar essas intervenções dos black blocs aí, ou seja, no meio da manifestação vinham os caras tudo encapuzados, começava a quebrar tudo e tacar fogo, e é isso, justamente para criar essa atmosfera de violência, né? Na verdade era um bando de molecada, tudo pago, né? Inclusive no livro explica bem, não vou ficar falando aqui, porque eu quero que vocês leiam o livro. Eu não ia nem falar disso, acabei falando, não ia nem entrar em detalhes desse livro, mas é um bom livro para quem quiser ler, para quem se interessar pelo assunto, eu recomendo muito Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern. Então tudo isso para apresentar o Flávio Morgenstern, que é um cara assim, incisivo nas suas declarações. E eu escuto esse podcast dele, o podcast do Senso em Comum, que eu vou colocar o link aqui direitinho. E eu ouvi o último episódio deles, que é Deturparam Marx, entre parênteses, de novo. Isso o professor Olavo de Carvalho falava já há muito tempo, quer dizer,
que o argumento de todo marxista é que deturparam Marx, que todo mundo que aplica Marx não aplica como deveria. E o argumento que o Flávio Morgenstern levanta, e o professor Olavo, na verdade ele endossa o argumento do professor Olavo com base sólida, é que não, esses regimes, o regime soviético, o regime da Coreia do Norte, o regime do Camboja, todos esses países que tentaram o comunismo fizeram, mas eles exterminaram não sei quantas milhões de pessoas, não sei o que. Eles fizeram exatamente o que Marx falava, amigo, desculpa, tá lá no inclusive tem historiadores que falam, olha, eu não conheço ninguém antes de Marx que fala em extermínio de povos, né? Extermínio de nações inteiras. E Marx fala abertamente no trabalho dele sobre, eu não lembro se no Capital ou no próprio Manifesto Comunista, que é mais um panfleto do que um livro, né? Fala sobre a extinção haverá de ser extinto povos e nações para a criação do homem novo, né? Então ele já fala sobre genocídio. Marx era abertamente racista, não gostava de um monte de gente, não gostava de gay, né? Por isso que hoje o grande nonsense é gay marxista, né? É meio enfim, meio estranho. Então ele fala sobre por que é tão fácil ser marxista, né? Por que os jovens se tornam marxistas, muitas vezes sempre levados por professores marxistas. Que isso para mim é uma desonestidade intelectual gigantesca. Você incutir na cabeça do moleque que isso e aquilo é certo ou errado. Na verdade, cada um tem que a lógica do professor seria apresentar dois pontos de vista e deixar o aluno decidir qual o melhor caminho, né? Mas não, você apresenta um ponto de vista, denigre o outro, né? Fala sobre o outro de maneira pejorativa e mentirosa, que é o que acontece com socialismo e capitalismo. E aí você tem uma geração de socialistas doutrinados, socialistas Nutella. Eles não querem abrir mão do privilégio que eles têm, mas eles querem que os outros abram para se criar o socialismo. Então é bem isso. Aí uma coisa que o professor Olavo fala, que é o tema desse podcast do Flávio Morgenstern, deturparam Marx de novo. Então todo professor esquerdinha de escola, você fala, mas professor, por que nunca deu certo? Por que quando implantam o socialismo tem tanta morte? Aí ele fala, não, porque deturparam Marx. Stalin deturpou Marx, Mao Tse Tung deturpou Marx, Pol Pot deturpou Marx, Fidel Castro deturpou Marx. Aí passando nos paralelepípedos aqui, faz um barulho desgraçado. Meu carro já não é mais novo, né? Ele faz barulho, né? Pobretão do cacete. Bom, o que ele fala é isso. Você chega para um professor que fala isso, deturparam Marx, ele fala, porra, então a teoria de Marx é uma merda. Por quê? Porque é uma teoria tão fraca, tão sem sustentabilidade por si só, que qualquer um deturpa. Sabe, o cara vai querer implementar Marx e deturpa. Ele vai querer, o outro implementa Marx de outro jeito e deturpa. Aí o outro vai e deturpa. Aí o outro também deturpa. Porra, então ela é uma teoria
que não vale, não é válida, não é verdadeira, não existe verdade. Porque a hora que você coloca ela, que você submete ela ao crivo da verdade, da realidade, ela desmancha, ela se mostra ineficaz. Então não é que deturparam Marx, é que aplicaram Marx corretamente, fizeram exatamente o que Marx mandou fazer. Só que a teoria de Marx é tão estapafúrdia que quando você aplica ela à realidade, ela desmorona, ela falha. E aí só através de ditaduras você consegue manter aquela porcaria do socialismo. É bem simples entender isso. Você tem uma teoria que quando aplicada à realidade falha, tem que ser distorcida para ser realidade, então ela não presta. Porque o grande problema de Marx é exatamente isso. É uma teoria tão merda que você consegue explicar em 1 minuto. Ele fala, o Flávio Morgenstern fala do Eric Fergal, né? Se você for tentar explicar a filosofia de Fergal em 1 minuto, você não consegue. Em 10 minutos você não consegue, porque ela entra muito fundo em questões muito abstratas para depois se concretizar de alguma forma, entendeu? E aí Marx não. Marx, você chega para qualquer moleque, você fala, olha, Marx falava o seguinte, isso. Falava que você tem que a produção tem que ser coletivizada, né? Que não você tem que ter propriedade privada, mas não a produção tem que ser coletiva e blá blá blá, toda aquela coisa do comunismo. E a hora que você aplica isso à realidade, ela falha. Então é muito fácil para a rapaziada aí, a molecadinha que tá infelizmente hoje, desde o ensino fundamental, é vomitada essa merda socialista para eles. Mas hoje você pega a molecadinha que sai aí do ensino médio entrando na faculdade, eles estão totalmente lobotomizados com essa merda, falando que tudo tem que o rico tem que dividir com o pobre, não sei o que, tem que ter programa social para isso, para aquilo. Programa social, o melhor programa social que existe é trabalho, é emprego. E como é que você gera trabalho e emprego? Deixando de onerar as empresas da forma como é feita no Brasil, destruindo essa porcaria que é a CLT, que faz com que você contrate uma pessoa por 100 não, né? Vamos falar de realidade brasileira. Você contrata um funcionário por R$2.000 e você tem que pagar 4, 5. O seu custo vai ser de 4, 5. E o dele, ele vai receber, na verdade, 1.500. Existe uma continha aí que aquele rapaz, o Augusto, esqueci o nome dele, ele fala num vídeo sobre o custo do salário no Brasil. Não pro empregador, mas pro empregado, pra pessoa que é funcionária, que recebe um salário. Pro empregador é absurdo, né? Ele paga o dobro, sendo que o seu salário, se for 2.000, ele paga 4, porque 2.000 é encargo e os outros 2 é seu salário. Aí do seu salário desconta fundo de garantia, imposto de renda, blá blá blá, ou seja, mais imposto, né? Então o Estado é o grande ladrão de todos. Mas enfim, se não houvesse essas regulamentações de impostos sobre o trabalho, o empregador, ele poderia pagar mais para o empregado e lucrar mais. E aí ele criaria mais empregos, ele aumentaria a produção, né? Porque aí os empregados, tendo mais poder aquisitivo, iriam adquirir mais bens. Adquirindo mais bens, geraria mais produção. Aí o dono da fábrica vai e aumenta a produção, contrata mais empregados e gera mais empregos. Não, mas a mentalidade esquerdista
como diria Mises, a mentalidade anticapitalista, ela quer que você ganha. Não, mas então você é empregador, você é malvado, você é um safado sem vergonha, que é um burguês explorador. Então você vai ter que pagar um monte de impostos para o governo para você poder explorar os funcionários. Cara, é nojento isso. Essa mentalidade, e é a mentalidade do brasileiro. Sucesso para o brasileiro não é você abrir uma empresa e ganhar o seu dinheiro, sabe? Primeiro que para o brasileiro, ele tem aquela imbecilidade que é criada na escola, e que eu já ouvi muito artistinha ridículo defender isso, de que a economia é um jogo de soma zero, ou seja, se eu ganho mais que você, eu tô tirando o seu, sabe? Por exemplo, o Flávio Morgenstern deu o exemplo do poker, né? Eu jogo poker, então é uma coisa que está na minha realidade. A gente aposta, eu aposto 20 fichas, você paga a minha aposta, a gente vê as cartas. Aí eu aposto 40 fichas, você acha que o seu jogo melhorou, aí a gente você me paga os 40 e a gente vê mais uma carta. Aí eu aposto 50, e você fala, não, eu já paguei 20, já paguei 40, vou pagar mais 50 para ver carta. Eu falo, não, desisto. Aí ele vai pegar todo o dinheiro que está no pote, eu no caso, pegar todo o dinheiro no pote e puxar para mim. Então eu peguei o dinheiro que era seu para mim, porque nós fizemos apostas, os dois colocaram dinheiro, mas só um ganhou. Então eu vou pegar o seu dinheiro e puxar para mim. A economia não é assim, meu caro, porque ali a gente não está gerando ficha, as fichas estão ali, cada um tem a sua, certo? Tem as suas, e aí eu ganho de você e você perde. Isso é um jogo de pôquer, isso é um jogo de soma zero. A economia não é um jogo de soma zero, porque na economia você gera riqueza. Você pega coisas da natureza que não tem valor agregado e pela manufatura, pelo processamento, você agrega valor a elas e transforma aquilo num produto que tem valor para uma pessoa. Uma pessoa pagaria dinheiro para ter aquilo que você produziu. Então isso é o mercado, isso é economia. Não é um jogo de soma zero. Eu ganho mais porque você ganha menos. Se nós dois ganhássemos 100, seria o certo, mas eu ganho 200 e você ganha... Eu ganho 150, você ganha 50, porque eu tô pegando 50 seu. Sabe? Ai, como é idiota esse pensamento, cara. Como eu fico puto com essa forma imbecil de pensar, e que é o que a maioria do brasileiro pensa. Pro brasileiro, sucesso não é você montar uma empresa. O brasileiro, sucesso é você fazer um concurso, né? Prestar um concurso. Nada contra quem é concursado, só estou falando da mentalidade, que eu não concordo. Por isso que eu não presto concurso. Já foi minha época, eu era concurseiro. Bom, eu era petista, né? Então vai se fuder, né? Então, graças a Deus, meu pensamento evoluiu. Então, o sucesso para o brasileiro é isso: estudar 2-3 anos, entrar num concurso público, ganhar o salário dele lá, um salário bom, porque quem é funcionário público, em alguns cargos ganham bem, outros eu sei que não ganham bem. Aí ter benefício, como se benefício pagasse conta, né? Ter os benefícios e se aposentar lá com um salarião gostoso e passar o resto da vida olhando pra cima. Isso pra mim não é sucesso, cara. Isso pra mim é fracasso, tá? Eu acho que o que move uma nação e o que move a economia são os desafios que a gente tem que se propor e que a gente tem que buscar, né? E
Você não vai ver uma pessoa de sucesso, um cara rico que pensa dessa forma. Você não vai ver um cara que ganhou milhões de dólares trabalhando com a sua empresa pensar dessa forma. O cara sempre foi atrás e assumiu riscos e deu a cara para bater, foi lá, bateu, apanhou, mas conseguiu, no meio de tudo, sair vivo e fortalecido pela batalha, ganhar a guerra, né? Então, ridículo. E aí o Flávio Morgenstern fala sobre essa questão do... Você vê que o meu viagem, eu entro numas maluquices, depois eu volto, depois eu saio de novo. Mas enfim, tudo isso para falar para você ouvir o podcast do Flávio Morgenstern. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Eu tô chegando já no trabalho, ainda não tô chegando, mas os meus vídeos costumam ser um pouco longos e eu não gosto de... Eu vou tentar diminuir o tamanho deles, tá? Eu vou tentar não viajar na maionese tanto nos próximos episódios, tá bom, galera? É isso. Espero que você tenha um bom dia, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você... Hoje é quinta, o dia que eu tô gravando esse vídeo é quinta, então que você tenha aí uma boa sexta, um bom fim de semana, e em qualquer momento que você assista esse vídeo, que Deus te abençoe sempre, que você tenha muita paz. E como esse é o primeiro ano do vídeo de 2018, olha a minha dislexia, como esse é o primeiro vídeo do ano de 2018, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz 2018, um bom ano para você, sabe, que os seus projetos se realizem, que você tenha muita saúde, muita paz, muita serenidade para tomar as decisões certas na sua vida, que você sim sinta e ponha coração nas coisas que você fizer, mas que as suas decisões sejam tomadas sempre na lógica e na razão. Pra gente, uma coisa eu aprendi nessa vida, que a gente faz 100% coração. Geralmente, as decisões que a gente toma 100% com o coração, geralmente a gente se arrepende. Então, a gente tem que sim impor a lógica, a gente tem que levar em consideração o que está no nosso coração, mas a gente tem que botar lógica e razão, porque o coração não entende a realidade. Ele tem os seus desejos, então a gente tem que aplicar a realidade às nossas decisões. Tá bom, gente? Que Deus abençoe todos nesse ano, que Jesus possa trazer luz para os caminhos do nosso Brasil, que Ele possa nos guiar pelo caminho do bem, e que seja um ano bom, um ano de eleição. Esse é o ano que a gente vai mudar a história desse país. Eu sei que Deus quer, por isso que eu não vou falar se Deus quiser. Ele quer que nós façamos isso, e Ele está colocando a fé dele nas nossas mãos. Então ele está esperando que nós, brasileiros, tomemos consciência de que o mundo não é só churrasco, cerveja, funk e bunda, né? A nossa realidade é difícil, o nosso mundo é difícil, mas se a gente tiver Jesus, aí sim, Jesus no coração, as nossas atitudes racionais vão ser mais corretas. Tá bom, gente? É isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.